Bem, amigos do Gui Invest. Bom dia! Tudo bem por aí? Como estão os humores? E aí? Bom dia, Alex Peprado. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu ver meu chatzinho aqui, não tô vendo. Vou ter que dar um refresh. Não aparece meu chat aqui. Bom dia, Renato. E aí? Todo mundo ciente de que o esquema mudou? Sim, né? Você estava aí ontem, vocês viram bem. Temos agora um novo formato e vamos ficar fazendo alguns testes aí, mas a gente tem 30 minutos para conversar agora sobre panorama geral, perspectiva, parará, bolsa, dólar, conjuntura, o que quiser. China, Índia, Rússia, Belize, vai dar o default, né? O Renato acha que o call deveria ser mais cedo ou mais tarde. Muita gente acompanha a abertura do pregão e não entra aqui. Bom dia, Samuel. Mas eu também acompanho a abertura do pregão e estou aqui. Então eu vou acompanhar a abertura do pregão com vocês. Pode ser uma vantagem, né? A não ser que você tá pensando, Renato, em termos do índice futuro, seria isso? Porque o mercado à vista abre daqui 5, 10 minutos, né? Um pouquinho menos. Agora o índice futuro abre às 9, aí é muito cedo, né? Aí eu tenho que acordar às 5 da manhã, aí também não dá. Tem que acordar às 5 da manhã, já meu esqueminha hoje pra sala de imprensa não deu. No Avista mesmo, tá, mas ficar falando muito mais cedo do Avista talvez não tenha vantagem. E mais tarde a gente tem o período da tarde, né? Que é um negócio onde o couro come mesmo, né? Aí tem o horário da tarde. Ontem a gente já fez a primeira experiência. E acho que foi interessante até, né? Mas sim, a tua ideia é sempre bem-vinda. Agora, me diz exatamente que horário tu acharia interessante, vamos ver. Compartilhamento de operações, acredito ser possível e viável. Sim, acho que sim. Eu falo para vocês as minhas, né? O problema é que tu falaste do mercado futuro. Ainda não falei nada. Eu escrevi sobre a perspectiva do índice futuro no panorama, né? Seria isso? Seria essa a questão? Bom, mas de certa forma, se eu estou entendendo bem qual é a colocação, mercado futuro e o mercado à vista, né, questão do índice Ibov, é praticamente a mesma coisa, né? O que vem antes, o ovo ou a galinha? Quer dizer, o mercado futuro sobe, puxa o Ibov, Ibov sobe, puxa o mercado futuro. Vai haver o call da tarde, sim. Sim, senhor, Alexandre, vai ter o call da tarde. Eu vou fazer de tudo para que aconteça de uma forma sistemática. Claro, evidentemente, um dia ou outro, aí eu tenho um problema, mas aí será todo mundo avisado, né? E não é uma coisa assim que ontem a gente ficou das 3 às 4h30, não é uma coisa que esteja assim absolutamente decidido. Pode mudar, pode ser das 13h30 às 4h30, sei lá, né? Ok? Mas enfim, de toda maneira, vamos lá pro que nos interessa mais. Enquanto isso, vocês vão botando aí a sua perspectiva. Deixa eu já mostrar aqui como é que fechou ontem o índice. Fechou assim, né? Tá aqui.
Zoom in nesse cara. 60 minutos, né? Dia 23 está aqui. Abriu em alta e veio corrigindo, né? Veio corrigindo e aqui ameaçou perder. E na finaleira voltou para cima da nossa faixa de suporte aqui, muito perto de 59. Fechou 59,230, né? E temos um limite. Na verdade, assim, ó, do jeito como fechou ontem, muito perto aqui, ó, não botei aqui, tá? Mas tem o nosso limite estatístico aquele, que já há tempos desculpa. Boca aberta. Sim, eu percebi, Carlos, obrigado, tá? Mas então, estava mostrando aqui o fechamento de ontem do índice futuro 60 minutos, tá? Abriu em alta e aí ladeira abaixo o dia inteiro. Era a faixa de resistência, lembram, né? A função da resistência é resistir e resistiu. E veio aqui lá na metade da tarde, começou a acelerar a queda e começou a perder aqui. Lembrem que eu tracei aqui esse suporte em 58.400, mas a gente tem um muito perto de 59, que é o estatístico, que é até mais relevante que esse, eu imagino, porque é um momento que pode incitar muita volatilidade. A gente já conversou isso muitas vezes. E eu não desenhei ele aqui, mas ele ontem, nas mínimas aqui, ó, ele lambeu aquele patamar. Ou seja, o comprado defendeu sua posição. Mas é uma área que ainda dá margem para muita manobra, tá? Dá margem para que o comprado exerça seu voto, né, e compre mais. Dá margem para que o vendido possa forçar sua posição, porque está barato para ele, está muito perto do ponto de corte. Então é uma área que incita muita volatilidade, tem que tomar cuidado. E poderia muito bem trabalhar até aqui, né? Que a gente tem esse outro suporte aqui um pouquinho mais embaixo. No diário, nada de muito diferente, né? O topo aqui é 60 mil, que é, além do que, serve como um importante valor simbólico, né? 60 mil. Bateu aqui, corrigiu, aí o outro dia ameaçou subir, mas não rompeu com convicção para cima de novo. Ontem corrigiu, já teve pior, mas voltou para cima, mas enfim, não mudou muito, né? Enquanto dentro desse box aqui, que seria a perspectiva de curto prazo, não muda muito. O que você tem mais embaixo é um outro box bem mais amplo, que já seria a perspectiva de médio prazo, tá? Ele levou praticamente 3 meses sendo formado, e aí no finalzinho do segundo mês rompeu para cima aqui. E foi o que, de certa forma, norteou a perspectiva para um mercado um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais otimista no médio prazo. E assim deve ficar, a não ser que entre para dentro dessa faixa aqui. Essa é a conclusão óbvia. Eu não posso achar outra coisa vendo isso, não faz sentido. Que eu acho que a alta não é verdadeira, que eu acho qualquer outra coisa. Eu tenho que achar aqui, conforme aquilo que eu estou vendo. Eu estou vendo isso. Quer dizer, enquanto aqui, nessa faixa, até dei um pouquinho de margem aqui, ó, né? Pelo menos a perspectiva se mantém. Os saldos em agosto ainda são positivos, das corretoras estrangeiras. Os saldos de 2012 ainda são positivos. Que mais? O saldo ontem, especificamente, provavelmente foi positivo, quase 100 milhões de reais. Na véspera havia sido negativo. Olha que interessante, na véspera, com a alta, os saldos foram praticamente menos 200 milhões de reais, né, nas corretoras estrangeiras. Ontem, com a queda, foi positivo em 100 milhões, mais ou menos, né? É um dado que pode ter alguma divergência. Então veja que coisa interessante, né? Mas Noves fora ainda é positivo, então eu vou imaginar que assim se mantenha, até que se mostre o contrário. Aí eu vou mudar de posição, tá? De pensamento. Vou mudar a minha estratégia, vou readequar a minha estratégia para momentos de incerteza, né? Se entrar aqui dentro de novo. E a gente não sabe. Os dados vêm saindo. Aqui eu botei um gráfico interessante que eu peguei ontem da Reuters. Os dados do Japão, que já saíram até essa semana, mas saiu uma pesquisa da Reuters, que é mais ou menos preliminar do índice Tankan, do Bank of Japan, do BOJ. E
que é uma pesquisa que é feita com os grandes fabricantes, tá? As grandes indústrias do Japão. São 400, né? Toyota, Nissan, Sony, etc, etc. NEC, enfim, as grandes, tá? As grandes. E o ambiente delas é pessimista. Não poderia deixar de ser, né? Quando a gente viu a pesquisa industrial do mês passado, queda de 25% de exportações para a Europa, queda de 12% para a China, o único mercado que subiu foi o americano, justamente o que esse gráfico mostra aqui, né? Os outros dois aqui, ó, embarques para a China em queda, embarques para a União Europeia em queda. Se você fosse um grande industrial do Japão e a Reuters chegasse e perguntasse, o que você acha? Acho que está ruim, vai ficar ruim, né? Estou freando investimento, acho que não é o momento. É óbvio, né? Tem um componente psicológico também. Perfeitamente justificado. E aqui é um gráfico do Global PMI, muito interessante, que você vê bem direitinho quem é quem na história, né? Abaixo de 50, contração. China e Eurozona, acima de 50, Estados Unidos. Ó, Estados Unidos puxando. O Alexandre está com problema de conexão. Deve ser aí, Alexandre, porque a minha aqui está ok, tá? Às vezes é só o fato de reiniciar, para mim, às vezes até melhora. Dá uma tentada aí. Bom dia, Nukaile. Então, interessante, né? A outra coisa que tivemos também ontem, inclusive eu postei no highlights, né, da sala de imprensa. Esse dado aqui, ó, é um bond americano, né, um título dos Estados Unidos, do Tesouro dos Estados Unidos, que protege contra a inflação, ou seja, ele paga a inflação, pelo menos, né, e mais um X. A procura por ele é tão grande que o rendimento bruto já é negativo, tá? Líquido, na verdade, né? Rendimento líquido é negativo. Menos 1%, já menos 1% quase, tendo batido menos 1,5%. Aí, como é um título que protege a inflação, você vai pensar, os caras estão com medo de inflação. Não. Porque a inflação não está em vias de disparada nos Estados Unidos. Nada mostra isso até agora. O que, na verdade, acontece é que isso aqui mostra extremo pessimismo quanto à aceleração da economia. É isso. Então, esse é o negócio, tá? Esse é o... Aqui é um outro dado que é do Société Générale. Ele faz é um indicador que ele bem interessante, que é o News Flows Indicator, né? Tipo assim, indicador do fluxo de notícias. E ele é deslocado no tempo 3 meses, né? E o gráfico ele é computado e aí se desloca 3 meses para frente. Então você vê que aqui, ó, aqui a produção industrial dos Estados Unidos ainda está acima do zero, né? Ainda está em expansão, mas num ritmo menor, né? Mas aqui, ó, esse indicador ele é calculado e o gráfico é deslocado. Então você vê que a análise, né, do fluxo de notícias ainda é depreciativa. E isso tem um componente psicológico interessante, porque você vê que aqui fez um fundo mais baixo, né? Então, você mais ou menos, como se fosse um lead, tentar ser um lead indicator para a produção industrial, né? Tivemos agora o dado, recém saiu, né? Parece que surpreendeu. A produção industrial surpreendeu, subiu 4%, não vi direito como é que foi. E hoje é bens duráveis, né? Divulgação dos dados, é o dado mais relevante de hoje, bens duráveis. Né? Deixa eu ver. Só um pouquinho aqui. Momentinho, sua gentileza. Pronto. E era isso. E outro dado interessante, que muita gente, ontem tivemos o dado da venda de casas superior à expectativa, e disse, o mercado de imobiliário lá já voltou a ser o que era antes. Depende. Se você olha o lado dos imóveis comerciais, está aqui, né, CRE, Commercial Real Estate Transaction Volume in Billions, você vê que ele ainda é descendente, e o dado do mês foi bem mais baixo que o mês anterior. Mas assim, quando você pega o amplo espectro, né, 2011, 2012 acelerou muito sobre
os fundos de 2009 e 2010. Então é outro dado aí, né, que o mercado, de certa forma, ainda espera que reaja. O de casa já está reagindo, né, o pessoal lá já está se puxando. Esse aqui ainda não, tá, o real estate. Mas quem sabe aqui já é, né, você já tem aqui a horizontalização das médias e quem sabe não é realmente o ponto de inflexão, né. Molto bene. Aqui também dado de Singapore, produção industrial, quer dizer, ainda positiva, mas um recuo bastante forte. Singapore Industrial Production, dado que saiu aí essa madrugada. Mercado americano ontem fechou na quarta queda seguida. Deixa eu dar o zoom in nesse cara aqui para vocês verem. Tá aqui o Dow, Nasdaq e o SP 500, né? Abriu e veio ladeira abaixo, né? O Nasdaq ainda mostrou alguma volatilidade e o Dow abriu e ladeira abaixo, ok? Commodities metálicas em recuo, petróleo recuando, né? Importante questão geopolítica aí está sendo está em gestação, né? Aquele problema na Síria não é local da Síria, como muita gente pode estar pensando, né? Um problema bem grave. A política do Irã deve ser, eu faria isso pelo menos, né? Se eu fosse o Irã, eu tentaria incitar com que o conflito na Síria se espalhasse para o Líbano, e aí para Israel é 2 toques, né? E aí o Egito já está na Península do Sinai, enfim, você tem um caldeirão sendo está em gestação ali, né? A Rússia e a China apoiam o Irã em contrapartida, né? Apoiam a Síria também. Isso é um problema, é um problemão. E vamos ver como abriu o índice. Abriu em queda. Novidade? Não, né? Acho que não. A Ásia e a Europa já caíam, então o que você vai esperar, né? Tá aí novidade, muito perto aqui da banda, não é novidade, muito perto da banda aqui, que a gente tem que ficar de olho, né? Perdeu aqui, muito perto do suporte lá, por volta de 58.500, 400, 500, ok? Mercado à vista, Gerdau cai 0,6, Vale caiu 1,5. Muita gente se jogou em Vale ontem, né? Porque era suporte e discutimos isso aqui, afinal, né? Se valia a pena. Até vamos ver lá, então. Antes vamos dar uma passadinha no dólar. Porque o Banco Central deu a entender que o dólar já está ficando desconfortavelmente muito perto dos R$2, né? E, de fato, anteontem ele vendeu, né? Mas que inferno. Eu mandei diminuir esse volume aqui. Só um pouquinho. Pronto. Mas o mercado não mostrou muita demanda, né, pela manobra do Banco Central. Mas de toda forma era suporte aqui, né, continua sendo, e a gente fica de olho, ok? No dólar. E aí a gente tem um cenário que é o seguinte, né, a gente mais ou menos sabe que via de regra, quando um sobe, quando o dólar sobe, bolsa cai e vice-versa, vice, né? Nem sempre é assim, mas via de regra é. Então eu penso assim, ó, bolsa perto do suporte, lá na resistência, né, como foi dias atrás, e dólar perto do suporte, pode incitar um movimento talvez mais brusco. É um cenário que eu tenho que ficar preparado, tá? Para uma correçãozinha um pouquinho mais acelerada e voltar para dentro daquela minha área mais ampla, no índice, como a gente viu antes. Mas pode não acontecer, né? De certa forma, o Banco Central deve ficar de olho aqui nesse patamar e podemos ter aí algum movimento mais brusco. Mas voltando a lembrar que é a área de volatilidade. Da mesma forma que a gente pode ter um movimento brusco, e a gente está esperando que esse movimento brusco seja para baixo, o mesmo movimento brusco pode incitar rápida recuperação. É a área de volatilidade, cuidado.
O Carlos não, o RPA pergunta, você não acha que o Dow Jones vai descer para 2.200? Pode descer, pode não descer. Vamos ver o Dow Jones aqui. Achar, primeiro que a gente não opera Dow Jones, né, RPA, então achar que o Dow Jones vai fazer isso, aquilo, pode não ter tanto sentido. Mas assim, dentro da perspectiva geral do mercado, 12.900, sim, bem viável, sim. Tá exatamente no meio do caminho. Eu tenho aqui, ó, uma resistência de curtíssimo prazo, né? Que se não resistir aqui, abre o caminho para que veja lá, venha lamber aqui um topo que foi praticamente triplo, né? 1, 2, 3 e serviu como suporte aqui. Então, boa pescada, RPA, boa pescada. Pode acontecer, sim. Tá? Pode acontecer, mas também como é um suporte de curtíssimo prazo, né, já são praticamente com o dia de ontem, foram 4 dias em queda, né, então já abre espaço para de repente uma reação de curtíssimo prazo. Exatamente, a forte resistência lá. Forte suporte aqui, né, forte suporte aqui nos 12.900. Tá? Meu computador apontando aqui problemas com a internet. Esse meu programa aqui, ele é emo. O Smart Station, ele é emo. Qualquer flutuação, ele ai, ui, ai. Muito bem, temos alguns minutinhos aí. 9 minutinhos. As perspectivas gerais são essas aí, eu acho, né? Imagino. Vamos ver a Petrobras. É a rainha mãe, né? Mais um dia aí de queda. Suporte de curtíssimo prazo aqui. Né? E o suporte a resistência de mais longa é 21,80. A gente já está careca de saber disso, né? 21,80. A Grécia está uma semana de perder a zona do euro, aguardando a troika, sim, né? O primeiro-ministro está lá tá em Berlim, depois vai para Paris, né? A tendência é que esses dois aí endureça com a Grécia quer um pouquinho mais de tempo. É um jogo político aí, sabe? A Grécia vai tentar mostrar que já fez alguma coisa, para tentar ganhar um relaxamento. A Alemanha, dias atrás, disse que estaria até propensa a conceder alguma folga a mais, né, para a Grécia, se ela, enfim, mostra. Em tese vai depender do que a Troika diz, né? Mas o problema da Grécia não é assim, ó, socialmente a coisa lá já está muito horrível. Eu vi fotos lá de Atenas e está destruída. Eu não gostaria de visitar. Se eu me desse uma passagem para visitar Atenas e as maravilhas da Acrópole, não sei, eu não quero ir lá, porque tá uma imundície, aquela cidade tá uma imundície, é pichação para todo lado, protesto, sujeira, enfim, socialmente está muito ruim, né? A taxa de suicídio aumentando, que as pessoas estão desesperadas mesmo. Mas politicamente o grande problema pode ser efetivamente político, tá? E não, econômico já estão na merda. Mas a Grécia não resolver a contento essa situação, pode desencadear a queda do governo, e aí a gente tem aquela questão, né, da extrema esquerda que está ganhando força e parará. E a Grécia, sim, é uma democracia, por incrível que pareça, mesmo sendo berço da democracia, ela é frágil, ela não está preparada para esse tipo de situação, né? Outros países convivem muito bem com isso, mas a Grécia supostamente não. Foi o que eu li no relatório. Não sou eu aqui dizendo, eu não sou especialista em Grécia. Eu li isso de gente que supostamente entende. Então tem que ficar de olho nisso, né? Sim, o relatório da Troika, sim. Mas assim, preliminarmente, até nem é tanta novidade, né? Faz mais de um mês a Troika já esteve na Grécia e não tinha visto com muito bons olhos as mudanças lá que tinham acontecido, né? Então, alguma coisa já vazou aí, tá? Se a Troika vier dizer que nada foi feito, não será surpresa.
Porque se até eu sei isso, né? Inclusive eu comentei aqui. Né? Então é isso que eu tenho a dizer. O relatório oficial, ele até pode ser... A gente sabe como são as coisas oficiais, né? Pode ter um cunho político de tentar encobrir, etc., né? Favorecer, parar de dizer, fizeram alguma coisinha. E de fato, parece que eles conseguiram que o déficit fosse um pouquinho melhor, né? A expectativa lá dos acordos era um déficit de 14 e pouco, veio 13 e pouco, segundo dados que eu vi. Então, também tem isso, né? Pode ser que efetivamente o negócio venha bem. 50% de chance de cair é que os analistas dizem. O Citi diz que é 90%. Tá? O Citibank diz que é 90% de chance. Então depende de que analista, né? Agora, 50% é muito fácil dizer, né? Porque são os dois cenários, ou sai ou não sai. Ou sai ou não sai, 50 e 50. Isso aí até eu digo. Mas o Citi vai mais além. Para ele é 90% de chance. 70% de descumprimento do que foi avaliado na última visita já é um bom sinal, né? Pelo menos 30% cumpriram. A situação lá é complicada, tá? Eles, assim, não vai cortar da onde, mas não tem mais de onde cortar. Já demitiram um monte de gente, supostamente demitiram um monte de gente, os hospitais estão... Falta seringa nos hospitais, tá? As pessoas estão se matando, Então é complicado, qualquer coisa é complicado. O Jonas pediu CPFE, Jonas. CPFE a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Tivemos uma área aqui, ó, onde o grande player aqui, no final do ano passado, trocou acusações pesadas, tá? Se eu traçar a mediana dela, vai bem nessa área de suporte aqui que está perto. Bem sugestivo, né? Inclusive está ali, ó. Hoje já abriu abaixo, mas já, quem sabe, mostra um viés positivo. A CPFE está 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias em queda. Muito perto aqui de uma LTB. LTB. Tá? Mas também eu tenho aqui, ó, uma área importante que começa a ser resistência, tá? Aqui, ó. Isso aqui seria o quê? 23 e 20, 23, tá? 22 e 60. Eu teria um espaço pequeno, o Jonas. Jonas, é? Jonas Firmino. Isso aí, Jonas. Teria um espaço pequeno, tá? Para tentar ensaiar uma recuperação. Não sei se vale a pena, no curto prazo. No médio prazo, eu acho que teria que esperar passar essa área aqui, ó. Daí eu acho que você tem uma perspectiva melhor aqui. Entre mais ou menos R$24 e os 25,30. Eu acho que seria isso, tá? Agora, no curto prazo, pode bem acontecer que o mercado deu uma reagida assim, porque afinal 3, 4, 5, 6 dias de queda, né? 6 dias de queda, desculpa. Não estava mostrando o gráfico bem mostrado. Então tá aqui, né? Eu não faria nada agora, tá? Em CPFE. Ok? Souza Cruz, rapidinho, já estamos encerrando essa parte do call. 30 minutos já é meu limite. A Grécia vai vender as ilhas, né? Pois é, exatamente. Então, Souza Cruz, conforme ontem, acima de 27 é o meu sinal, né? Ainda não. 26,70, vejam que chegou aí, devolveu tudo e abriu ainda lá, né? Ontem chegou aí, devolveu e abriu aqui acima de onde fechou ontem, tá? Mas o meu sinal é acima de R$27. Ok? Seria isso então. À tarde estaremos de volta às 15 horas, vocês sabem disso, lembram disso, né? À tarde então estamos de volta. Muito obrigado por sua audiência, paciência. E está mudando, tá? O sistema está mudando e vamos ver como a gente desenvolve isso aí. Ok?
BTOW ainda tem 50 segundos, 30 segundos, vamos ver BTOW então. É topo, né? É topo em área de resistência. Dificilmente sai alguma coisa interessante para fazer aqui, né? Eu acho que o melhor sinal é ficar justamente acima daqui. Com alguma folga acima de 7,80, 8, né? 8, acima de 8. Tá? Eu acho que o espaço aqui para tentar qualquer coisa é muito pequeno. A não ser para day trade, né? Se você tem a mentalidade do day trade, aí você tem que ver uma perspectiva um pouquinho diferente, né? Não aquela que eu mostrei, cujo foco é às 15 horas no Kyle. Cujo foco é swing. Para swing eu acho que não tem nada muito interessante aqui. É um espaço muito pequeno, tá? Beleza, então? Valeu! Um abraço!